Eu sou Edmond Agostinho. Pensar no reino de Deus com a mente de Cristo também é pensar. Olá família, amigos e amigas, que bom estar aqui com vocês. Nosso mais um encontro para conversarmos. E hoje, terminando a trilogia, com base na frase de Agostinho de Hipona: conheça-te, aceita-te, supera-te. Quero até aproveitar e deixar registrado que eu não estou falando aqui do contexto em que Agostinho estava vivendo, o que ele estava passando na vida dele, que o levou a escrever essa frase. Mas na verdade nós estamos pegando ela e construindo pensamentos, construindo raciocínios que nos levem a um nível mais profundo na nossa vida com Deus e com o próximo. E falando de supera-te, para mim, quando eu falo isso, realmente é romper, de um estado para outro, de um tempo para outro, de um momento para outro. Talvez o supera-te para você seja superar um estado emocional ou um estado espiritual. Eu não sei o que seria o supera-te para você, mas eu queria conversar com vocês com base no Evangelho de Lucas, um registro que o evangelista deixou para nós, no capítulo 6. E começa de uma forma muito incrível, Jesus já começa nos primeiros versículos combatendo a religiosidade da época, com os fariseus. E por conta que os discípulos escolheram no sábado e os fariseus foram questionar Jesus, eu acho que um supera-te para os nossos dias hoje seria superar os paradigmas da religiosidade, Inclusive eu queria até que você pensasse um pouco a respeito disso, pois Jesus ele pega o que seria o ápice da espiritualidade da época, o ápice da religiosidade da época, que eram os fariseus, e os tornam questionáveis. E hoje, se você chama alguém de fariseu, é até uma afronta. Eu te pergunto, quero levar você a pensar quais seriam as referências ou os ápices de espiritualidade que hoje seriam questionáveis para nós. E quando eu falo dessa espiritualidade, eu estou falando da religiosidade, não é? Porque eu acho que esse aqui é o problema que Jesus ali combateu nesse capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Pois a religiosidade ela tem essa capacidade, de criar muros, de nos impedir de fazer certas coisas, e geralmente essas certas coisas é para o outro, E olha o que Jesus faz. Em seguida ele escolhe seus 12 discípulos que jamais a religiosidade escolheria. São as pessoas que a religiosidade não quer. E é exatamente elas que Jesus escolhe. Eu escutei certa vez um pastor falando de que a igreja dele é uma igreja para pessoas que não gostam de igreja. E eles gostam de receber pessoas que a igreja não gosta. É muito interessante essa frase, Mas Jesus ele faz essa escolha de pessoas que eu e você julgaríamos. Inclusive nesse texto do capítulo 6 de Lucas, fala sobre a questão do julgamento que nós fazemos. Nós temos que ter cuidado com isso, Pois assim, se nós olhássemos para a vida dos apóstolos com base nos nossos padrões de juízos e julgamentos, nós não os escolheríamos. E aí eu quero deixar aqui para mim e para você, e eu falo isso com muito, muito carinho mesmo. Se as nossas vidas fossem assim colocadas no telão e mostrasse para todos quem nós somos quando ninguém está olhando, como Bill Hybels escreveu um livro, cujo tema era Quem é você quando ninguém está olhando. Se a nossa vida fosse colocada no telão, a pergunta que eu faço para nós é que será que os julgamentos que nós fazemos com os outros não se tornariam desprezíveis diante do julgamento que nós merecemos? Ou mereceríamos? Então, superar-se também é parar de julgar,
Parar de julgar, e talvez você possa usar a justificativa, ou eu usar a justificativa dizendo que não, eu julgo quem merece, eu julgo o inimigo, né? E aí nesse mesmo capítulo Jesus diz que a gente tem que amar o inimigo, né? Se ele está precisando de ajuda, a gente tem que ajudá-lo, fazer o bem, falar bem, né? Estamos vivendo um tempo em que as pessoas se sentem no direito de ofender a tudo e a todos, né? Vivendo o contrário, né, do que alguns chamam de o politicamente correto, e agora tem que viver o politicamente incorreto, e não importa quem se ofenda, importa o que eu falo e o que eu tenho na cabeça para falar. E isso não é amar o próximo como Cristo amou, né? Inclusive, quero até deixar registrado, acho que já falei isso, amar o próximo como a si mesmo é fácil, amar o próximo como Cristo amou é um nível profundo somente para os discípulos que imitam o Mestre. Eu quero encerrar nossa conversa, está um pouquinho mais longa que o normal, dizendo que nós estamos vivendo um momento de privilégio, de presente incrível de Deus para as nossas vidas. Mesmo em meio a isso tudo, a pandemia, que tem assolado tantas famílias, né, e tem levado muitas pessoas ao luto, às lágrimas, a preocupações. Mesmo diante de tudo isso, Deus tem nos abençoado com receber dentro da nossa casa palestras, cultos, reuniões, conferências, né, encontros incríveis. Mesmo no meio de tudo isso, é como se Deus tivesse mobilizado o coração de homens e mulheres de Deus, pessoas que servem a Ele com o coração, e essas pessoas sentiram a necessidade e falaram consigo mesmo dizendo: vamos pegar o que nós temos de melhor nas nossas instituições, pegar o que tem de melhor no nosso coração e vamos compartilhar para que a humanidade seja capacitada, né, se torne capaz de enfrentar esse desafio que está vivendo e saia melhor. Eu creio que aqueles que entenderem o que Deus está falando nos nossos dias e buscarem viver a semelhança do Cristo ressuscitado, do Jesus que caminhou nessa terra, experimentarão a verdadeira superação. Que Deus te abençoe. Supera-te.